és o meu descanso. Olá, bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que bom estarmos reunidos, que bom estarmos juntos nesta manhã de domingo. Domingo este dia 19 de setembro. Graças a Deus que o Senhor nos deu este privilégio. Amados, estamos reunidos na nossa escola bíblica, aprendendo mais para servir melhor. E hoje eu quero dar continuidade à nossa série Ser Igreja. Quero começar hoje falando e respondendo a uma pergunta. Por que somos batistas? Você já parou para pensar sobre isso? Você é capaz de responder essa pergunta de maneira muito simples? Por que você é um batista? Por que você faz parte dessa denominação? Por que você faz parte dessa igreja chamada Igreja Batista? Então, coloca aqui, responda aqui no chat, por que você é batista? De maneira muito simples e objetiva, segundo o seu entendimento. Porque é importante que a gente saiba o que você pensa, o que você sabe a respeito dessa ideia de ser batista. E que nós possamos falar um pouco sobre a nossa origem, os princípios que regem a nossa denominação, ou os princípios batistas, as doutrinas batistas, a nossa confissão de fé, o protestantismo e os batistas no Brasil, e a nossa igreja, o nosso legado de fé. Amém, queridos? Então fique conosco do início ao fim, porque hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por essa oportunidade, ó Deus, de estar na Tua casa, na Tua presença, podendo, ó Pai, aprender mais de Ti, um pouco mais da nossa denominação, um pouco mais, ó Pai, dessa série que tem sido incrível, Pai, o Ser Igreja. E ajuda-nos, Senhor, a praticar todas as verdades que o Senhor tem nos anunciado domingo após domingo. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática princípios, Pai, que nos tornarão relevantes. E ajuda-nos, Pai, se tivermos dúvida, a nos manifestar em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Que bom que você está aí, eu estou aqui, nós estamos reunidos para poder falar sobre esse tema tão gostoso, tão importante, que tem a ver com a nossa igreja, com a nossa história. Então, que Deus possa abençoar você, a sua casa, o seu domingo, e que os minutos que passarmos aqui sejam minutos de muito aprendizado, minutos em que Deus vai ativar a sua memória, reavivar a sua memória e te ensinar grandes coisas. Então, para começarmos, eu queria começar com um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 10, verso 25, que nos diz para nós não deixarmos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, que você e eu não deixemos de congregar, porque congregar faz parte da nossa caminhada de fé, da prática da nossa salvação, da nossa comunhão, né, da nossa troca, da edificação, do louvor coletivamente falando e da graça de Deus sendo derramada sobre o seu povo. Então não deixe de congregar, não deixe de vir à igreja, não deixe de ir à igreja, você que já tem uma igreja para ir, né? Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente nisso e não permita que você falte a nenhum culto e a nenhuma programação da sua igreja. Amém? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre a origem dos batistas? E aí nós vamos conhecer um pouco sobre a história da nossa denominação batista. Vamos também entender qual a diferença e qual a relação e implicações entre a história de Cristo e a nossa história, como a tradição de cunho evangélico batista. A história de uma denominação não necessariamente representa algum modelo bíblico. Isto é, não vemos na Bíblia nenhuma denominação cristã. O cristianismo não está restrito a uma placa denominacional.
A denominação, porém, nos ajuda a ter um norte de compreensão do que é e como viver o cristianismo baseado nas Escrituras. É assim que vieram a existir os batistas na tentativa de ser um grupo cristão mais fiel às Escrituras que os seus predecessores anglicanos e católicos romanos. Bom, a nossa história denominacional é bom que se diga está subjacente à história da revelação de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Bom seria que cada denominação cristã pudesse sempre buscar viver de acordo com os princípios estabelecidos por Jesus nos escritos do Novo Testamento. A aplicação de uma cosmovisão bíblica à vida cristã em determinado lugar e geografia, por determinado grupo que se identifica com Cristo, dá origem a uma denominação. Isso significa que os princípios denominacionais não devem se sobrepor aos princípios do Novo Testamento e da teologia cristã, genuinamente bíblica. Então, toda vez que os princípios e ensinamentos de uma denominação se sobrepõem aos ensinos de Cristo ou são inferiores àquilo que o Senhor exige, enfrentamos os perigos do legalismo e do liberalismo, respectivamente. Mas também temos tristes exemplos desses desvios na história da igreja e na igreja contemporânea. Bom, a denominação batista é fruto de uma história de fé em busca de um cristianismo genuíno que marca nossa tradição. Como é bom entendermos o que o Senhor deseja para cada um de nós. Então, quando nós falamos de ser batista, nós estamos falando de remontar o passado e pegar as nossas raízes e entendermos melhor isso. Amém, queridos? Então, por que somos batistas? Eu preciso perguntar novamente para você. Existem 3 teorias que procuram explicar a origem dos batistas. E cada teoria defende uma origem diferenciada. Cada uma delas com prós e contras quando analisados de modo desapaixonado por qualquer um de seus defensores. A primeira teoria chama-se JJJ, que quer dizer literalmente Jerusalém, João e Jordão. É um ponto de vista que supõe que os batistas surgiram de uma linhagem ininterrupta dos tempos de João, o batizador, precursor de Cristo no Novo Testamento. Teriam os batistas, de fato, nascido em Jerusalém por João Batizador às margens do Rio Jordão? O que você acha? Essa teoria se aplica ao surgimento, ao nascimento da nossa denominação? Pois bem, a segunda teoria supõe uma relação entre os batistas e os anabatistas. Os batistas seriam parentes espirituais destes religiosos cristãos do século XVI. O nome, ao menos, é bastante parecido. Os anabatistas eram dissidentes radicais diretamente ligados à reforma protestante, principalmente formados por dissidentes alemães, ingleses e suíços. Tais cristãos pretendiam restaurar ainda mais alguns aspectos do cristianismo que não foram realizados na primeira reforma. Qual o tipo de relação entre os batistas e os anabatistas? Seria apenas um nome e a prática de batizar as pessoas pela segunda vez? O que você acha? O que você pode dizer a respeito disso? E a terceira teoria defende que os batistas surgiram dos separatistas ingleses do século XVII. Esta é uma opinião mais aceita pela historiografia e estudiosos da história do cristianismo. Estes grupos separatistas eram, em sua maioria, congregacionais no modo do governo de suas igrejas e insistiam na necessidade de batismo às pessoas regeneradas por Cristo e convictas de sua fé. Logo não praticavam, queridos, o batismo de crianças. Outra ênfase destes separatistas ingleses era quanto à completa separação entre igreja e Estado, principalmente naquele contexto do anglicanismo, que apenas revestiu o antigo catolicismo romano que imperava na época, abrindo margens para novas reformas internas na nova religião. E aí, qual é a teoria mais aceita entre os batistas sobre o seu surgimento? O que você acha dessas teorias que falei agora?
Tem alguma opinião sobre pontos positivos e negativos a respeito dessas teorias? E quais as principais diferenças que você pode notar entre a denominação batista, ou que você pode notar entre a denominação batista e as demais denominações que você conhece atualmente? Responde aqui no chat, mande uma mensagem para mim, seu pastor, se você assim o preferir. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, de ler aquilo que você vai escrever. Então, seja desafiado pelo Senhor, escreva. E quais são os princípios batistas? A história dos batistas é maior do que o simples relato do início de uma instituição. Na verdade, a nossa história, a história como batistas, é também a história de uma evolução de princípios bíblicos que foram sendo cunhados, definidos, defendidos e colecionados no decorrer do tempo. Quem é batista? Quando pensamos no que significa ser batista, temos que separar o que é cultural, geralmente secundário, do que representa um princípio distintivo e permanente. Imagine-se os primeiros batistas nos visitassem hoje e não encontrassem os mesmos usos e costumes que os da sua época. Como seria isso? Com certeza, amados irmãos, eles poderiam perguntar se de fato somos batistas. Mas o que daria certeza a eles de que somos batistas apenas as diferenças de usos e costumes? O que você acha? O que afirmaria nossa identidade batista seriam os princípios bíblicos advogados como nossa herança tradicional. Ainda hoje, se você visitar uma igreja batista em outro estado ou país, irá observar que a liturgia, a administração e aparatos de fé são diferentes dos que utilizamos aqui em nossa comunidade de fé. Dependendo do contexto, certamente nos perguntaremos se tal igreja que visitamos é realmente batista ou só leva esse nome. Por isso, é importante você ter em mente que ser batista não significa adotar certos costumes litúrgicos. Não espere posições monolíticas entre os batistas. Desde suas origens, os batistas não foram um povo homogêneo em sua vivência cristã, mas vieram a existir pela sua unidade em meio à diversidade. Os princípios distintivos dos batistas é que lhes dão unidade e coesão. Bom, uma característica inequívoca de nossa denominação não é a forma, mas a essência. Princípios bíblicos somados a uma intensa cooperação entre as igrejas locais e seus órgãos denominacionais. Os órgãos denominacionais trabalham ativamente em prol da expansão missionária. E quais são os princípios bíblicos que distinguem os batistas? A Bíblia como única regra de fé e prática, em primeiro lugar. A igreja, composta por pessoas regeneradas e batizadas voluntariamente por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Autonomia e democracia da igreja local. Também competência da alma, isto é, a liberdade de consciência religiosa. Completa separação entre igreja e Estado. Sacerdócio universal de todos os crentes. Ativa cooperação entre as igrejas de mesma fé e ordem. E aí, queridos, o portal eletrônico da nossa convenção, Convenção Batista Brasileira, faz a seguinte afirmação a respeito deste último princípio e característica dos batistas que nós nos caracterizamos. Pela intensa e ativa cooperação entre suas igrejas, não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus, manifestada através de seu Santo Espírito. Os batistas, baseados nesse princípio da cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral de missões, em que foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos de evangelização, de educação teológica, religiosa e secular, de ação social e de beneficência. Para a execução desses fins, organizam associações regionais e convenções estaduais e nacionais, não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas, devendo suas resoluções ser entendidas como sugestões ou apelos. E aí nós temos aqui algumas coisas que são extremamente importantes para nós. Porque precisamos compreender esses princípios, compreender
esses distintivos da nossa fé. E quais são as doutrinas batistas? Qual a nossa confissão de fé? Você sabe o que é uma confissão de fé? E qual a diferença entre uma confissão de fé e um dogma? Os batistas têm dogmas ou confissões de fé? E aí, o que você acha? Pense um pouco nessas perguntas para ajudá-lo. Vamos ver de perto o que é uma confissão de fé e o que é um dogma. Bom, confissão de fé é uma declaração dos princípios ou dos principais tópicos doutrinários e éticos de uma denominação. Ou seja, aquilo que se crê e escreve em forma de postulado. A confissão de fé pode e deve ser atualizada ao longo das demandas que a igreja cristã enfrenta na cultura em que está inserida. A cada momento em que as circunstâncias requerem um posicionamento, as confissões de fé são revisadas e atualizadas. Assim, os batistas esclarecem seus pontos de vista doutrinários através de confissões de fé. Uma das confissões de fé batistas mais famosas é a que fora cunhada em Londres em 1689. Uma das razões pelas quais esta confissão de fé batista foi escrita, irmãos, tinha a ver com a perseguição que a igreja estatal estava realizando contra aqueles grupos que batizavam pessoas por imersão. Charles Haddon Spurgeon, também chamado de príncipe dos pregadores, disse anos depois a respeito dessa confissão de fé. Às vezes penso que gosto da piscina batismal, porque tem sido manchada de sangue e agora está proibida por lei no continente europeu. Amo-a porque vejo nela o sangue de homens e mulheres que foram martirizados porque amavam a verdade de Deus. Acaso não defenderam o estandarte da verdade depois que tão ilustre linhagem de guerreiros o tem sustentado em suas mãos? Spurgeon foi um dos que reeditou esta confissão de fé famosa para auxiliar no doutrinamento de sua igreja local. Sobre esta confissão, ele escreveu em 1855 que a confissão de fé não é emitido como uma regra autoritativa ou código de fé, pelo que vocês devem ser constrangidos, mas como uma ajuda para vocês em controvérsia, uma afirmação de fé e um meio de edificação na justiça. Aqui, os membros mais jovens da nossa igreja terão um corpo de teologia, que servirá como uma pequena bússola e, por meio de provas bíblicas, estarão prontos para dar razão da esperança que está neles. Não se envergonhe de sua fé, lembre-se que este é o antigo evangelho dos mártires, confessores, reformadores e santos. Acima de tudo, é a verdade de Deus, contra o qual todas as portas do inferno não prevalecerão. Deixem suas vidas adornarem a sua fé, deixem o seu exemplo enfeitar o seu credo. Acima de tudo, vivam em Cristo Jesus e andem nele, não crendo em nenhum ensinamento, senão no que é manifestamente aprovado por ele e de propriedade do Espírito Santo. Apeguem-se fortemente à palavra de Deus que está aqui mapeada para vocês. Spurgeon está aqui sinalizando, irmãos, muito bem o que é a confissão de fé e para que ela serve. Não é uma regra autoritativa acima da palavra de Deus. Serve para mapear as doutrinas da Bíblia com vistas à proclamação e defesa da fé verdadeira, a fé evangélica, evangelical. Já o dogma é diferente da confissão de fé. O dogma é algo solidificado e que não pode ser alterado e, por vezes, nem discutido. Essa é a opinião da Igreja Católica Romana a respeito de sua doutrina. Não devem ser discutidas, já estão postuladas. Portanto, a diferença reside em que os batistas não creem que se devem estabelecer normas inflexíveis e que não devem ser discutidas ao longo das gerações, mas que os principais pontos teológicos das Escrituras podem e devem ser explanados a cada novo código de linguagem como uma declaração daquilo em que cremos.
Portanto, nós batistas acreditamos que o melhor a desempenhar em questões doutrinárias é estabelecer uma confissão de fé que norteie e direcione os principais assuntos teológicos sob o ponto de vista bíblico. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira atualmente conta com 19 artigos. Aqui apenas para fins didáticos, né? Eu vou falar alguns, totalizando 29 tópicos, mas que são equivalentes aos descritos pela nossa Convenção Nacional. E aí nós podemos olhar um pouquinho isso. Nós temos alguns artigos que falam sobre as Escrituras Sagradas, sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre ser humano, salvação, regeneração, justificação, santificação, glorificação, eleição, reino de Deus, igreja, batismo nas águas, ceia memorial, domingo, dia do Senhor, ministério da palavra, oficiais da igreja, a mordomia, evangelização e missões, educação cristã, liberdade religiosa, justiça social, morte, vida após a morte, família e também falamos sobre homossexualismo. Então, esses tópicos da confissão de fé ou doutrinas batistas são de suma importância que nós venhamos a compreender, porque é um norte para a nossa atuação enquanto igreja local. Então, a declaração doutrinária ou a confissão de fé são norteadores da ação da igreja. E aí, quando nós pegamos o nosso princípio, pegamos um pouco da nossa história, que nós vamos, na próxima semana, trazer com um pouco mais de detalhes para você, nós entendemos que temos uma base, que nós temos princípios, valores, temos uma declaração, temos uma confissão de fé, temos um histórico enquanto igreja, e entendemos isso e queremos pregar a palavra de Deus, e entendendo que tudo isso que nós já vivemos, do nosso histórico e da nossa declaração e da nossa confissão, nos norteiam a cada dia mais sermos parecidos com Cristo e pregar o evangelho da salvação. Amém, queridos? Eu quero parar aqui um pouquinho para que na próxima semana a gente possa retomar esse assunto, falando um pouco mais, trazendo um pouco mais de elementos sobre a nossa história, sobre essa questão doutrinária, da confissão de fé, para que eu e você possamos avançar ainda mais neste assunto que é tão importante. Continue respondendo, por que somos batistas? Amém? Que Deus possa abençoar o seu domingo, a sua família, e às 18h30 nós temos culto de celebração presencial e também ao vivo. Você que não pode estar aqui conosco, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Mas, se você puder estar, venha, participe conosco. Seja você aquele que vai acolher o nosso visitante, aquele que vai acompanhá-lo, aquele que vai orar por ele. Não deixe de desenvolver relacionamento discipulador. E os cultos têm nos dado essa oportunidade. Então venha, participe. Permita que Deus use a sua vida para que o evangelho seja pregado e vidas sejam transformadas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por essa palavra, obrigado a Deus por nos conectar à nossa história e nos fazer compreender um pouco melhor de onde viemos, no que cremos. Ó Deus, obrigado, Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus eu peço ao Senhor para aqueles que estão enfermos, peço para aqueles que estão enlutados. Pai, agradeço, Senhor, por todos aqueles que aniversariaram essa semana. Peço ao Senhor que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre as suas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente cada um, mas que o Senhor traga, ó Deus, a cura, a libertação e o consolo, Pai, vindo do Teu Santo Espírito àqueles que necessitam. Ajuda-nos, Pai, a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoe o Teu povo e ajuda-nos, Senhor, a não deixarmos de congregar como lemos no início. Ajuda-nos, Pai, a cuidar melhor uns dos outros, a ser igreja, Pai, atuante nesse tempo de forma relevante. Paizinho querido, eu oro e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que bom que você ficou conosco do início ao fim. Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu domingo. Se precisar de mim ou da minha esposa, você sabe que pode nos contatar, você pode nos procurar, que nós estamos à disposição para aconselhar, para conversar, para ouvir, para orar junto, para chorar junto, para rir junto. Estamos aqui porque somos chamados pelo Senhor a sermos igreja. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço e fiquem com Deus.